Aula segundo ano. Última aula, segundo ano. Bom dia, Karen. Bom dia. Vamos para a aula final, revisão. Só mais 2 minutinhos. E aí a gente vai para a aula de revisão para a AV2. Bom dia, Jonathan. Bom dia. Essa última aula. Essa é a farda do Ratívica, é? É, sim. Legal. Legal. Eu nunca tinha visto, não. Bom, bonita. Gostei. Bom dia, Jonathan. Bom dia. Beleza. Se quiser desligar a câmera para mim, tudo bem, viu? Pode ficar à vontade, tá certo? Eu não ligo com isso, não. Só fica se você quiser. Luana. Bom dia, Luana. Bom dia, Lali. Olha, aula de revisão. Bom dia, professor. Bom dia. Bom dia. Aula de revisão para a AV2, certo? A nota da AV1, que é aquela redação do simulado, eu estou corrigindo lá para segunda, terça-feira eu dou a nota a vocês, ok? E aí nós temos a revisão agora de redação. Bom dia, Mariana, tudo bem? Tudo certo. Beleza. Eita, que legal! É a primeira vez que eu vejo vocês. É a primeira vez que eu vejo vocês assim,
câmera aberta, essas coisas assim e tal. Né? Quer dizer, eu vi algumas pessoas, mas todo mundo assim não. Vitor Manuel, olha, beleza. Menino, tô É, conhecendo. pessoal. Beleza, tô conhecendo vocês tudinho hoje, olha só. Pois é, quando eu encontrar no meio da rua, vou lembrar de vocês. Quer dizer, olha, se eu não lembrar, aí vocês falam comigo, professor, aí eu vou pegar e vou dizer, opa, e tal, viu? Porque esse ano eu só tô vendo vocês pela primeira vez, viu? É a Não, primeira professor, a vez. gente já ligou a câmera uma vez. Você ligou a câmera uma vez, mas eu não sou muito bem de fixar a, a fisionomia, não. Eu conheço pela voz. Se você falar comigo em qualquer lugar, aí eu já me viro falando seu nome, porque eu conheço de ouvir. Pois é, gente. Aí nós vamos para a aula de revisão, ok? Para a aula de revisão hoje. Professor, E uma pergunta. diga. Bom dia, professor. Bom dia, Ricardo. Olha, um prazer, uma honra estar aqui na última aula com você. Não é, homem? Pronto, pergunte aí, qual é a pergunta? É sobre a redação do simulado. Hum. Porque a Evelyn disse as notas, né? Sim, é o quê? Se o senhor já está sabendo das notas do simulado de redação. Não, eu recebi ontem, ou foi ontem, aí eu tive umas coisas para fazer, aí na terça-feira eu entrego a nota a vocês, tá certo? Aí não se preocupe com a nota, não se preocupe, porque eu sei que vocês vão tirar nota boa. Tenho a certeza que vocês vão tirar nota boa. Ok? Olha, então eu vou fazer da seguinte forma. Vou fazer a revisão para a AV2 e no final aí eu me despeço de vocês tudinho, tá certo? Aí vai ser a aula de revisão, já que de hoje a 8 dias tem a prova e eu pretendo fazer uma prova que seja um tema atualizado com o Enem, já que alguns aqui vão fazer a prova do Enem e também no ano para preparar vocês para o ano que vem, certo? A prova do Enem também. E algumas dicas que eu dei também aqui servem para prova de concurso. Aí vocês já pensem assim em objetivo de fazer concurso público, pessoal, porque se a gente tiver esse foco, aí fica mais fácil para vocês que são novos, aí já conseguir assim conseguir assim um cargo que você já tenha seu dinheiro certo, ok? E o foco tem que ser esse, não esquece disso jamais. Olha, eu vou passar a tela sobre a revisão da aula, depois eu vou ter que mostrar outras telas e eu vou ter que tirar a tela, mas aí, olha, vai ser, quem tiver dúvida só vai perguntar, viu? É uma coisa simples. Pessoal, olha, eu falei nas aulas passadas sobre a intertextualidade, ou as relações intertextuais. Esse assunto, ele é muito recorrente no Enem. Por quê? Porque as universidades, elas pegam esse assunto e colocam nas provas. Ou colocam a paródia, ou colocam a intertextualidade. Por quê? Porque a intertextualidade ela é no campo maior. E ela tem essas subdivisões, paródia, paráfrase, certo? Que todo mundo aqui, eu acho que já teve, como eu já falei nas aulas passadas também, todo mundo aqui já teve contato com a paródia. Então, essa relação de intertextualidade, que é um texto que você pega, lê alguma coisa e esse texto faz você relembrar de outro. Então, isso é chamado de intertextualidade. Aí eu disse a vocês que essa intertextualidade ela pode ser da forma de paródia ou na forma de paráfrase. Por exemplo, se eu pedisse para Jonathan falar sobre o RBD, né, então Jonathan pegaria
e já que ele é fã do RBD, aí eu dizia, Jonathan, qual foi o episódio que você mais gostou do RBD quando passou na televisão? Aí ele citaria lá, né, o episódio e tal. Então, ele estaria fazendo uma paráfrase para mim, certo? Porque ele está contando lá aquele texto visual, o filme, ou a novela, o seriado, ele estaria falando com as suas palavras aquele texto para mim. Então, isso é chamado de paráfrase. Agora, se eu pedisse para alguém falar sobre, deixa eu ver, falar sobre Ana Maria Braga, fazer uma paródia, ver a paródia de Zorra Total, então, aquele tipo de texto ali é uma paródia, porque ele bagunçou com o texto, viu? Mas, em si, todos estão nesse campo da intertextualidade, nessa relação de textos, de um texto com outro texto. Aí nós temos aqui, eu vou explicar esses quadros da forma mais simples. A paródia, ela bagunça com o texto, ela nega aquele tema, ela contesta o tema, certo? Quando é que surge a paródia, professor? Ela surge basicamente na Semana de Arte Moderna, em 1922, certo? Em 1922, com a Semana de Arte Moderna, que vocês vão estudar em literatura no ano que vem, e aí eu já estou adiantando algumas coisas. Já na paráfrase, ele vai confirmar aquele tema, ele vai reforçar o tema, você só vai contar a história com as suas palavras. Aí nós temos a paródia, que ela tem um caráter assim de ironia e ela faz com que você perceba uma crítica, certo? Humorística, certo? Uma crítica humorística. Então, chamado de... você vai sempre ver a paródia em filme, em poema, em canção, em propaganda, em um texto em si ou numa imagem. Aí aqui eu vou mostrar para vocês a relação de intertextualidade, de paródia e paráfrase. Só um minutinho que eu vou aqui passar para vocês. Pronto. Aí aqui, olha, nós temos na tela aí do lado, nós temos, aí na tela do lado, nós temos a Mona Lisa, que é a tela mais parodiada do mundo todo, né? Então, essa tela você vai encontrar inúmeras paródias sobre ela, a Mona Lisa de Leonardo da Vinci. Então, Maurício de Souza, em 1989, ele fez Mônica Lisa. Então, ele pegou, a pessoa quando vê essa tela da Mônica, vai relembrar da tela da Mona Lisa, né? De Leonardo da Vinci. Então, tem aí essa relação de intertextualidade, essa relação também certa de paródia, certo? Que está parodiando a imagem. Nessa outra aí, nós vamos ver a tela também com essa ideia de intertextualidade, e tem a propaganda aí do Monbiju do Bombril. Ele dizia na propaganda que transformava com a lavagem com Monbiju, transformava a roupa numa obra-prima, certo? Então, nós temos essa relação de intertextualidade, ok? E lembrar que a intertextualidade, de uma forma mais resumida, é o diálogo entre os textos, é a criação ou superposição de textos, é uma composição de um texto usando o outro como base, certo? Pode ser uma citação, uma paródia ou uma paráfrase. Eu não sei se vocês já viram essa tela, mas essa foto é uma foto dos Beatles. Aí essa foto dos Beatles, ela é muito famosa, certo? E ela, lá na cidade onde os Beatles moravam, na Inglaterra, né? Eles tiraram uma foto em cima da faixa de pedestres e ficou eternizada essa foto. Então, nessa foto aí, nós estamos vendo que foi feita uma referência a ela, na intertextualidade, com a família Simpsons, certo? Então, nós temos aqui, nós temos o mesmo cenário que tem na foto,
certo? Que eles tiraram lá, que os Beatles tiraram, tem esse mesmo cenário. Então, aqui, nós, quando vemos essa foto, ele vai relembrar aquela foto, essa tela aqui, esse desenho, vai relembrar aquela foto lá dos Beatles. Aqui é outro que a gente também pode ver a relação de intertextualidade, porque a tela aí chamada O Grito, de Edvard Munch, que vocês vão estudar no ano que vem também, na questão do expressionismo, impressionismo, as vanguardas europeias. Aí ela tem esse formato, e você, às vezes, se você prestar atenção em alguns comerciais, ele sempre vai aparecer também. A pessoa ali está com a mãozinha assim no rosto, porque... Oi, Ricardo. Ricardo quer falar? Quero. Diga aí, Ricardo. Gente, eu estava fazendo assim. Aí eu vi um quadrinho que falava uma frase de um filme bem conhecida, tá ligado? Aí ocorreu a intertextualidade aí. Isso, ocorreu a intertextualidade. Quando você lembrou dessa frase, desse texto, é chamado isso de intertextualidade. Quando você for fazer a prova do Enem, aí eles vão colocar o quê? 2 textos, um texto 1 e um texto 2. Eles vão falar a mesma coisa. Quando você for ver também, eles podem colocar uma tela dessa com um texto. Então, aí você vai ter que fazer a interpretação, porque a intertextualidade é justamente para você fazer a interpretação do que está sendo dito, do que está sendo criticado e tudo mais. Essa tela que eu estou falando para vocês aqui, de Edvard Munch, é chamada O Grito. Ela é uma tela que ela é muito famosa, certo? E ela falava sobre os horrores da Segunda Guerra Mundial. Então, tem essa pessoa com a mãozinha assim, e é tanto que O Grito, dizem que foi inspirado numa múmia, né? Numa múmia que foi encontrada, ela com as mãos amarradas, e os pés, e ela nesse mesmo formato, gritando. Aí, isso dentro de uma pirâmide, né? Lá no Egito. Então, nessas descobertas arqueológicas dos anos de 1940, 50, 80, por ali, aí encontraram essa múmia, e diz que a base dessa tela de O Grito é justamente essa múmia que foi encontrada. Mas isso aí vocês podem pesquisar e ver na história, e falar com a professora de história também. O Homer Simpson, né, ele está no mesmo formatozinho, a pessoa bagunçou aí o texto, é uma paródia também com uma intertextualidade, certo? Então, essa intertextualidade ela é muito importante, porque nos remete a esses textos. Eu vou colocar, olha, outro exemplo aqui, ó, esse quadro romântico, certo? Que tem no romantismo, e o quadro do lado aí que Maurício de Souza fez é justamente uma intertextualidade. Aqui, deixa eu ver onde tem outro, aqui, ó, outro exemplo também, ó, mesmo cenário, certo? Mesmo cenário, mesma cena, mesmo ambiente, o carrinho Fusca lá do lado esquerdo. E aí, no caso, a Mônica e a sua turma, né, aí a pessoa lembra justamente desse caso da intertextualidade. Mas tem outro aqui, deixa eu olhar aqui, cadê? Que é isso aqui. Aí, olha, esse aqui, esse Hortifruti, ele faz sempre paródia com alguns temas de filme. No caso aqui, ele está falando com Shrek, né? Então, Chuchurek, de tão distante para o Hortifruti. Aí você vê o Chuchu, ele vestido de Shrek e tal, e tudo mais. Esse aqui, ó, aquele fazendo a referência com Tropa de Elite, ele chama de Horta de Elite, né? Então, fazendo essa referência à horta e aos produtos. Então, tem aqui
Outro, deixa eu ver aqui, que eu queria ver e falar um pouco com vocês, que eu acho que vocês já viram esse filme também. Ai, cadê? É aqui. Olha, a mesma propaganda fazendo uma intertextualidade. O Diabo Veste Prada é um filme que eu acho que vocês já viram, passou na Globo já algumas vezes, e também tem na Netflix, tem na Prime, Amazon, tem em vários lugares. Aí o Diabo Veste Prada, eu vou fazer só uma revisão, um resumo do que é o filme. O filme fala de uma moça que ela vai ser secretária de uma grande estilista, de uma grande empresária do ramo da moda. E aí essa mulher, ela gosta de tudo, assim, de tudo de última hora não, ela quer tudo, sim, de última hora, né? Ela pede as coisas em cima da hora e tal. Então, a secretária, ela começa a trabalhar lá e começa a perder as coisas da vida dela. Ela perde o namorado dela, né? Por causa que ela não está dando muita atenção. Aí depois ela cai em si e vê que ela não está vivendo, ela está só trabalhando o tempo todo. E para agradar essa mulher, certo? Que ela nunca está satisfeita. E aí o Diabo Veste Prada. Prada, eu não sei se vocês sabem, mas é uma bolsa muito conhecida, certo? Que as mulheres adoram e que é muito cara. Então, o Diabo Veste Prada é justamente essa relação que tem aí do filme com o título, né? Com o nome da marca, a marca aí, né? E aí o Hortifruti, ele fez o Diabo Veste Prada. Então, nós temos aqui, né? Uma intertextualidade e daí finaliza essa ideia de que essa intertextualidade ela pode estar presente em todo canto. Aí eu vou encerrar aqui nessa tela e vou para outra tela, que é sobre a paráfrase. Aí eu vou mostrar aqui as paráfrases que existem. Pronto, aí na tela de vocês, nós temos aí um texto, e esse texto ele tem a forma original, e foi pedido uma paráfrase para os alunos Isabel e Alifer fazerem. No poema original de Bento Nascimento, diz aí: ai que moleza no corpo, uma vontade de me estender no chão, deixar que o capim cresça em volta, deixar que os insetos, os fungos se abriguem em mim, estranha alegria de virar uma paisagem. Aí, então, esses alunos pegaram e fizeram uma paráfrase, ou seja, eles colocaram sinônimos, palavras sinônimas, e não mudaram o texto. Ai, que fraqueza nos membros. Então, moleza ele chamou de fraqueza, e corpo ele chamou de membros. Ai, que moleza no corpo. Um desejo de deitar no piso, né? A vontade de me estender no chão, é a mesma coisa. Permitir que o mato aumente, deixar que o capim cresça ao redor, em volta. Então, tem aí, essa aí, ele não mudou o assunto, ele só reafirmou o assunto, isso é chamado de paráfrase. Aí, se um dia vocês forem fazer alguma coisa relacionada à publicidade, vai ter que usar muito paródia, paráfrase, intertextualidade, pode ser até a paródia também, mas vai falar muito sobre a intertextualidade e sobre a paráfrase. Olha aí, se você for jornalista, tiver a tendência para ser jornalista, esse assunto ele vai estar lá também no curso de jornalismo e vocês vão ter que pegar e observar isso. O governo do Rio altera a data de pagamento de servidores, aposentados e pensionistas para 10º dia útil, certo? Aí, isso é no jornal Extra, é uma matéria, um título. E aí, no outro jornal apareceu, governo do Rio de Janeiro atrasa pagamento de servidores, aposentados e pensionistas. Então, quando diz que ele altera a data para uma data posterior, ele está dizendo que ele está atrasando.
Então, de forma assim bem dinâmica, ele pegou o mesmo assunto, o mesmo conteúdo e fez com que a pessoa entendesse essa questão da paráfrase, com que a pessoa entendesse o mesmo conteúdo sem alterar nenhum dado, ok? Então, vamos voltar aqui para a nossa slide para a gente quase encerrar a aula. Então, eu já disse a vocês que os textos que vão ter lá na prova vão ser voltados para paródia, paráfrase e intertextualidade. São coisas fáceis, vocês vão saber identificar tranquilamente, viu? Se tiver dúvida, é só procurar que eu vou tirar a dúvida de vocês. Aí, olha, na poesia, nós temos alguns poetas, especialmente na Semana de Arte Moderna, eles vão criticar os parnasianos, que eles faziam aquelas poesias bem... tua menina, Mariana? Tua irmã? É minha irmã. Ah, tá. Mais linda. Oi, bebê. Ela é tímida. Então, olha, voltando aqui. Então, quando vocês... Eu suponho que vocês tenham estudado sobre o parnasianismo, que é aquela escola literária que fazia as poesias bem feitas, bem trabalhadas, bem pensadas, não era poesia de qualquer jeito. Quando vocês forem para o terceiro ano, a primeira escola literária, uma das primeiras, é o modernismo primeira fase, que começou em 1922 com a Semana de Arte Moderna no Teatro Municipal de São Paulo. Aí lá eles queriam uma arte totalmente diferente da que tinha importada da Europa. Toda a literatura, a arte era tudo importada da Europa. Aí quando eles fizeram essa semana, eles começaram a criticar. Então eles fizeram, o Manuel Bandeira fez o poema Os Sapos, que vai criticar esses parnasianos, porque eles diziam assim, os modernistas diziam assim, não precisa eu usar muitas palavras bonitas para fazer poesia. Poesia tem que ser do coração, em outras palavras, né? Aí ele critica chamando os parnasianos de sapo, né? Os tipos de sapo, sapo tanoeiro, sapo cururu, sapo não sei o quê. Aí, ó, enfunando os sapos, saem da penumbra, aos pulos os sapos, a luz os deslumbra. O sapo tanoeiro, parnasiano aguado, diz, meu cancioneiro é bem martelado. Vede como primo em comer os hiatos, que arte, e nunca rima os termos cognatos. Vai por 50 anos que lhe dê a norma, reduzir sem danos a forma. Então, aqui ele critica, né, a forma de se fazer a poesia dos parnasianos, chamando ele de sapo tanoeiro. Mas durante todo o poema, que é bem maior, chama de sapo cururu, sapo não sei o que e tal. Então, criticando esses, fazendo uma crítica em cima desses parnasianos. Outra coisa quando estavam declamando lá na Semana de Arte Moderna, as pessoas começaram a imitar sapos, viu? Diz que foi um coachá muito grande, parecendo sapos, segundo os relatos das pessoas, dos historiadores da época. Aí, olha, a Canção do Exílio, de Gonçalves Dias, que vocês estudaram em Romantismo Poesia, ele é o texto mais parodiado da língua portuguesa aqui no Brasil, certo? Canção do Exílio, de Gonçalves Dias, fala sobre essa questão do Brasil, tudo bom e tal. E Jô Soares, que era apresentador de televisão, ele escreveu Canção do Exílio às Avessas. Como vocês são novinhos, tem assim 14 anos, 15 anos, né, 16, aí tem aqui informações que vocês não vão reconhecer. Então, eu vou ler os dois textos e depois eu vou dar informação do que é essa crítica de Jô Soares. Lembrar, Jô Soares, ele é escritor e ele também foi apresentador de televisão, passou muitíssimos anos na televisão fazendo entrevistas de madrugada, né, depois do Jornal da Globo. Aí, ó, minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá, as aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Nosso céu tem mais estrelas, nossas vases têm mais flores,
Nossos bosques têm mais vida, nossa vida mais amores. Em cismar sozinho à noite, mais prazer encontro eu lá. Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. Minha terra tem primores que tais não encontro eu cá. Em cismar sozinho à noite, mais prazer encontro eu lá. Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. Não permita Deus que eu morra sem que eu volte para lá. Sem que desfrute os primores que não encontro por cá. Sem que ainda vista as palmeiras onde canta o sabiá. Aqui nós temos a canção do exílio às avessas. Aí vamos lá. Minha dinda tem cascata onde canta o curió. Não permita Deus que eu tenha de voltar para Maceió. Minha dinda tem coqueiros da ilha de Marajó. As aves aqui gorjeiam não fazem cocoricó. O meu céu tem mais estrelas, minha vase tem mais cores. Este bosque reduzido deve ter custado horrores. E depois de tanta planta, orquídea, fruta e cipó, não permita Deus que eu tenha de voltar para Maceió. Minha dinda tem piscina, heliporto e tem jardim, feito pelas Brasil Garden e não foram pagos por mim. Em cismar sozinho à noite, sem gravata e paletó, olho aquelas cachoeiras onde canta o curió. Aí eu vou mostrar aqui para vocês, ó, dinda aqui, certo? E Maceió. Aqui são os fatos históricos que eu vou falar um pouco para vocês. Olha, lá em 1990, mais ou menos ali, um presidente de Alagoas, ele assumiu, né, ele ganhou as eleições e ele assumiu a presidência, mas depois ele foi acusado de corrupção e ele teve uma movimentação muito grande, passeatas e tal, um movimento caras pintadas, e esse presidente sofreu impeachment. E ele morava nessa casa, na casa da Dinda, tinha umas cascatas lá, tinha jardim. Lembrar que aqui o Jô Soares está falando sobre o Fernando Collor de Mello, certo? Então, a pessoa que não tinha essa informação, então ela tem que pesquisar mais um pouco, né? Saber um pouco da informação de atualidade, porque o Enem também cai atualidade, certo? E algumas provas de concurso também. Algumas provas de concurso, elas caem atualidade, tá certo? Então, Dinda aqui é se referindo à casa da Dinda. Lá tinha, você sabe muito bem que esse sistema de república, de presidencialismo, o povo paga, promove todo o conforto para a pessoa que é eleita. Então, o presidente, ele morava nessa casa, o ex-presidente Fernando Collor de Mello, e ele tinha lá tudo, esse bosque, essas coisas todinhas, né? Então, ele, quando foi deposto, ele voltou para Maceió. E aí, depois ele se elegeu senador, e aí tá senador. Então, tudo acontecia lá na casa da Dinda, e foi muito falada essa casa da Dinda, e todo mundo criticava, e no caso o Jô Soares também está criticando, diz que feitos pelo Brasil Garden não foram pagos por mim, está dizendo que aquele conforto quem paga é o povo, né? Que ele não sabe quanto foi que custou, mas quem paga é o povo dentro desse sistema. Então, nós temos aqui uma referência clara ao Fernando Collor de Mello, certo? Então, aqui uma crítica, uma paródia ao Fernando Collor de Mello. Então, nós temos também a paródia na música, os Trapalhões, que eu sei que é da época de vocês também, né? Vocês já viram alguma coisa. Os Trapalhões, eles sempre faziam paródias com as músicas, como de Maria Bethânia, Roberto Carlos, Michel Teló também, quando o Didi, ele tinha um programa dele também. Aí, olha, aí tem uma música de Maria Bethânia e o que o Mussum também fez, que o Mussum era personagem dos Trapalhões, e ele fez uma paródia em cima da música, certo? E aqui a música de Roberto Carlos, Jesus Cristo, que os Trapalhões também fizeram com a melodia, não com a letra da música, mas com a melodia, porque quando a gente identifica a melodia, nós lembramos a música. Tanto que algumas músicas internacionais, algumas bandas de forróis, eles fazem uma versão aportuguesada e tal, e quando você escuta aquela música, você lembra daquela música internacional, certo? Aí nós temos um caso de intertextualidade. Então, o Ai Se Eu Te Pego, de Michel Teló, também muito
muito parodiado, certo? Então, a paródia na propaganda, ela vai fazer com que a pessoa seja chamada a sua atenção para que haja o comércio daquela propaganda, certo? Então, eu já falei aqui da Bombril, da Mona Lisa lá, que fez, e a propaganda também de um carro, a propaganda dos carros aqui, do filme 007. Lembrar que foi no ano passado, se eu não me engano, que uma marca de um carro fez uma referência à Caverna do Dragão, que é um filme de 1980, um desenho que passava na Rede Globo em 1980. Então, as pessoas ficaram tudo ouriçadas, né? Tudo querendo saber o que era aquilo, mas porque mostrou uma personagem da Caverna do Dragão, Mestre dos Magos e tal. Aí eles estavam querendo saber se iria ter um filme da Caverna do Dragão, né? Então, ficaram tudo assim, mas era somente uma propaganda de carro, viu? Então, nós temos essa questão aqui. E aqui é a tela mais parodiada, que eu já disse a vocês, certo? Que é a Mona Lisa, e já mostrei essa questão da Mona Lisa para vocês. Então, é isso, pessoal. Olha, eu quero agradecer aqui de coração a todos vocês que eu pude conhecer, né? Muita gente aqui, vocês me acompanhando há 5 meses, 6 meses, e assim, eu sei que é uma situação que foi uma situação difícil, a professora teve que assumir a batuta, né? A linha dela com vocês, e eu agradeço pela aceitabilidade de vocês, que me acolheram com o maior carinho, certo? Eu fiquei muito feliz de estar compartilhando o que eu sei com vocês, nesses últimos 6 meses que a gente ficou aqui toda sexta-feira, e assim, eu fiquei muito feliz pelo acompanhamento que eu tive com vocês, de conhecimento, que eu vi o quanto vocês cresceram no conhecimento em relação à redação. E eu tenho a certeza que vocês vão se dar muito bem nas provas futuras, seja do Enem, na redação, como também nas interpretações de texto, lá nas provas dos concursos públicos, que eu tenho a certeza que vocês futuramente serão concurseiros e que irão ter o emprego de vocês para viver uma vida tranquila na velhice, na aposentadoria, certo? Agradecer coração, e eu não sei como é que vai ficar as aulas do ano que vem, mas hoje eu conheci aqui vocês e eu fiquei muito feliz mais ainda de ver vocês assim, com a câmera aberta, mas para mim isso não importa muito, porque a gente se adequou a uma situação que pegou todo mundo de surpresa, né? Eu previa que essa situação de usar a tecnologia deveria vir daqui a uns 20 anos, futuramente uns 20 anos, né? Mas chegou cedo por causa da pandemia. Então, vocês se adequaram bem, eu, dentro do que eu pude passar, também me adequei bem, e eu agradeço de coração pela oportunidade de todos vocês aqui estarem comigo nesses dias que eu estou sem palavras, né? Aí agradeço e espero o sucesso de vocês, torço por vocês, é uma turma maravilhosa, continuem assim, certo? Cada um tem uma característica diferente e todos se respeitam, e isso é muito bom, e vocês estão de parabéns pelo esforço que vocês fizeram durante esse ano todinho, viu? Então, um abraço para todo mundo, bom fim de semana, e numa próxima oportunidade vamos estar juntos para eu conhecer vocês pessoalmente, viu? Então, um abraço para vocês. Tchau, E aí, professor. Ricardo? O senhor não vai ensinar no Ratigo ano que vem, não? Olha, a diretora me convidou para ensinar lá, certo? Mas eu só vou voltar, porque assim, Ricardo, eu só tenho 3 minutos para falar, que eu estou olhando o relógio ali. Olha, eu estou estudando para concurso público, né? Para eu voltar para eu já sou concursado, mas eu quero voltar para a sala de aula do Estado.
eu era da sala de aula, prestador, aí passei no concurso público para a parte da secretaria. Aí agora eu quero fazer o concurso para passar para ser professor. Então, eu estou me preparando para isso, se Deus quiser, vai dar de acordo com a vontade dele. Aí, a diretora Jerusa me convidou, a Evelyn me convidou para eu tirar a licença da professora. Eu disse, mas Evelyn, tá? Eu disse, não, Marconi, mas você consegue e tal, você... Aí, pronto, a gente se deu muito bem. A diretora Jerusa me chamou para gente, para ver a possibilidade do ano que vem. Então, eu aceitei, mas só que com a questão da pandemia, eu fico receoso, certo? Porque não tem vacina, é um vírus que é mortal, no meu entendimento, eu acredito na medicina, eu acredito na ciência, e aí eu vou ver com ela, porque eu só vou para uma sala de aula se tiver vacina, entendeu? Aí tendo vacina, se não, aí eu não sei como é que vai ficar. Se ela decidir voltar às aulas presencial, aí eu, infelizmente, não vou dar aula, não. Mas eu acho que vai dar tudo certo, a vacina já está saindo, né? E vai dar tudo certo, e quando chegar na época da aula, aí a gente vai estar junto, viu? Certo? Agradeço aí vocês, todo mundo, Ricardo, viu? A Vitor Emanuel, a Jonathan, a Luana, a Karen, a Lali, a Ronaldo, a Juliana, e a todo mundo que eu vi aqui. Deixa eu ver se faltou alguém. A todo mundo aqui. Então, bom dia para vocês, bom fim de semana e feliz ano novo, boas festas, tudo de bom para vocês. Ricardo, marca aí para a gente ir na pizzaria. Não é? Bora. Toma coragem aí, fala aí com o povo, homem, movimenta. Tchau. Bora também. Né? Bora. Olha a cara de Karen. Ricardo, olha tu, Ricardo, fala de mim não. Olha, tá sendo gravado, vê se, Ricardo, tu não fala besteira aí não, vê se não tá sendo gravado, eu vou estar no YouTube, viu? Ai. Tchau, gente. Carla já não tá tão feia assim na câmera. Tchau. Pessoalmente, né?